Será que é fácil identificar um brasileiro no exterior? Quais são as nossas características que chamam a atenção dos estrangeiros? Esses dias eu me peguei pensando no que mais chama a atenção de um estrangeiro com relação à nossa aparência, ao nosso comportamento e o nosso sotaque também. E aí eu fiz algumas anotações, depois dei mais uma pesquisada aqui na internet e vamos começar com o primeiro ponto que eu considero que chama muita atenção de um estrangeiro, que é a nossa higiene e cuidado com a beleza, né, com a nossa aparência. Higiene, como assim? Você já sabe que o brasileiro é conhecido por tomar, às vezes, 2 banhos por dia, porque aqui é mais calor também, a gente toma um banho de manhã, um banho à noite, mas pelo menos todo dia a gente vai tomar banho. A gente tem muitos produtos de beleza, a gente usa perfume, desodorante, tem essa preocupação com estar cheiroso. Inclusive aqui no Brasil a gente é ensinado a escovar o dente de manhã, depois do almoço e à noite. Se a gente estiver no trabalho, a gente vai escovar o nosso dente lá no banheiro do trabalho, e isso é visto como algo muito estranho em outras culturas, porque eles não escovam os dentes depois do almoço. Então a gente ainda escovar os dentes fora de casa, tipo, nossa. E uma coisa que eu, como mulher, também percebi muito nas minhas viagens é que, olha minha unha, tá sempre bem feitinha, minha cutícula tá bem feita, eu não deixo crescer o esmalte porque eu acho que fica feio, ó, tá até meio descascadinha aqui, descascou ontem, eu já tô achando, ai meu Deus. E lá fora o pessoal não dá essa mesma importância pra isso. Elas colocam muitas vezes aquelas unhas de gel, ficam super crescidas e é isso, esse é o conceito, assim, sabe? E aqui no Brasil a gente tem até essa coisa de ir a manicure, sei lá, toda semana, ou fazer a unha toda semana, nem que seja em casa. Então eu acho que tudo isso pode chamar a atenção de um estrangeiro. Uma outra questão que pode ser diferente é a questão da aparência mesmo. Mas como é a aparência de um brasileiro? Se a gente for ver, não é tão fácil, né, de a gente identificar um brasileiro. A gente tem essa grande mistura aqui no Brasil, então a gente não tem, né, um tipo físico. Mas tem algumas coisas a respeito da aparência que dá pra gente identificar como brasileiro, mas nada melhor que um estrangeiro para avaliar isso sobre a gente. Por isso eu chamei 3 professores do Cambly, que tá patrocinando aqui esse vídeo, 2 professores da Inglaterra e 1 dos Estados Unidos, para eles falarem um pouco sobre o que caracteriza um brasileiro na visão deles. It's very hard sometimes to tell when a student is Brazilian. Only when they often say a Portuguese word that I recognize, oh, like, wow, that's a Brazilian person. Because Brazilians have all sorts of appearances. They can come all shapes and sizes. Yeah, it's very hard to tell. Well, because I know I took Spanish in high school, and I know Portuguese is a little similar. When I see the name, I can make an assumption, but I still ask just in case. I look at their, I study culture and sociology, so I can look at and see that they have features, that are unique to, South American countries or Central American countries. So I also get an indication there. But we all, the different regions of the world, have certain features. We have the Latin features, like yourself, your long hair, but you're not of what I would say Northern European. So when I see a long hair, Hispanic, I don't want to say Hispanic, but Central South American features along with that, I just can see that probably Brazilian. Então a gente teve essa conversa bem legal, o Marcel até falou algumas coisas de questão de cabelo mesmo, de aparência, foi muito cuidadoso com as palavras. O David, inclusive, falou que é muito difícil de identificar, porque a gente tá em todos os shapes and forms, não lembro como é que ele falou. A gente é muito diferente aqui, tem brasileiro de tudo que é jeito. O Marcel chegou a falar sobre algumas características físicas, e eu acho que vale adicionar também não só características físicas de corpo, mas acho assim, do que a gente usa, né, as roupas que a gente veste. Eu acho que é fácil, quando eu tô viajando, de ver um brasileiro, se tá com camiseta do time de futebol, claro, né? Homens gostam muito de levar o seu time pro exterior, então assim, camiseta de time de futebol da seleção brasileira, óbvio que é brasileiro, 99% de chance de ser brasileiro. As mulheres, eu percebo que usam muita legging e tênis de academia, ou então calça skinny com tênis de academia, claro que é mais confortável, mas eu vejo que isso é muito, it's very Brazilian, sabe? Quando eu vejo alguém assim, eu fico, acho que é brasileira, e normalmente é. E aquilo que eu já falei, um cabelo comprido, bem cuidado, né? A gente tem muito essa preocupação com o cabelo, então eu já fico ali atenta, tô achando que é brasileira. Outra característica que eu achei aqui nas listas da internet são muitas sacolas de compras. Os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, por exemplo, fazem muitas compras, compram muita coisa. Então o brasileiro tá sempre cheio de sacolas. E antes de eu mudar de tópico, deixa eu te falar que você tem a oportunidade de fazer aulas, inclusive com os professores que estão aparecendo aqui através do Cambly. O Cambly é uma plataforma na qual você pode fazer aulas particulares
ou em grupo também, com professores e tutores que são falantes nativos do inglês, enfim, de vários lugares do mundo. Você pode escolher o sotaque, a região, é muito legal. As aulas em grupo, inclusive, são uma excelente oportunidade para você simular, por exemplo, situações de trabalho, de se preparar para sua carreira, para suas viagens também, e de interagir com outras culturas, né? A gente tá falando aqui num vídeo sobre cultura, então nas aulas em grupo é uma oportunidade muito legal de você trocar com pessoas do mundo todo, tendo ali a aula com o seu professor do Cambly. E nesse mês o Cambly tá com uma campanha muito legal que é Conquiste o Inglês com o Cambly. Me conta aqui nos comentários por que você quer conquistar o seu inglês, por que você quer aprender inglês, por que você começou essa jornada. Então conta aqui nos comentários, porque nesse mês ainda tá com uma super promoção relâmpago de planos a partir de R$ 68 por mês nas aulas em grupo, gente. É um valor muito em conta, muito legal, para você fazer uma aula por semana. Isso é muito legal. E tem ainda o Cambly Kids, se você quiser colocar o seu filho a partir de 4 anos no Cambly Kids, planos a partir de R$ 146 por mês. Então corre, porque essa promoção só vale por 72 horas. Então, a partir da postagem desse vídeo, clica aqui para já saber mais sobre esses planos super em conta do Cambly. Bom, vamos para o terceiro sinal de que você é brasileiro. Depois me conta também se você concorda aqui comigo, tá, gente? Eu não tô aqui definindo regras. São estereótipos, claro que vai ter exceção, né? Mas que a gente é um povo muito afetivo, a gente dá abraço, a gente dá beijo, a gente é muito legal. O brasileiro é muito legal, gente. O brasileiro vai sorrir quando vai falar com você. O brasileiro vai te acolher. E isso acontece muito e você percebe muito mais quando você tá longe do seu país. A gente às vezes não percebe aqui. Mas lá fora você fica um tempo convivendo com alguém que não é brasileiro. Enquanto o brasileiro dá até um relaxamento, assim, porque é outra coisa, sabe? Então esse é um ponto muito legal da nossa cultura. Mas eu acho que a gente também tem um ponto que eu acho um pouco complicado em determinados momentos, que a gente tende a ser meio loud. A gente fala muito alto, a gente ri alto. E o problema é que às vezes a gente faz isso em lugares que não comportam isso, sabe? Eu lembro de uma situação que eu fiz um passeio no Rio Sena, lá nos Estados Unidos, ótimo, né? Em Paris. Isso faz 12 anos, gente, faz muito tempo. E eu não tava nem escutando a língua que tava sendo falada, mas eu pensei, são brasileiros, quer ver? Porque entrou um grupinho, eu acho que eram umas 4 pessoas, eles falavam tão alto, fulana, vem aqui, senta aqui. Daí quando eu comecei a entender, é português, eu sabia que era brasileiro. Então essa coisa de falar muito alto, às vezes em igreja, entendeu? Em lugares que não é pra falar alto, sabe? Ou então tá um grupinho, e eu já fiz isso, eu não tô falando que os brasileiros, eu não sou brasileira. Eu sou brasileira também, eu fui chamada a atenção em um pub, ai que vergonha, gente, um pub na Irlanda. Tava tendo um momento de declamação, o cara tava declamando um poema, né? E tava muito bonito e tal, só que eu tava também muito empolgada, que eu tinha conhecido uma inglesa ali, a gente tava muito feliz, e num determinado momento me empolguei, I got carried away, comecei a conversar alto e uma mulher falou assim, excuse me, pay attention, e eu tipo, droga, me senti muito mal e a mulher não hesitou em falar, tipo, fala baixo, entendeu? Então é definitivamente uma característica nossa. E o professor James da Inglaterra também concorda comigo, dá só uma olhada. The first minute or so, it's very happy, smiley, expressive, and that's something that I think that I've found with Brazilian people in general, is they're very like personable and friendly straight away with new people, very welcoming, and that's something that I would say you can tell like a Brazilian apart from other people. Uma outra coisa muito legal da nossa cultura é que eu acho que o brasileiro dá um jeitinho de se comunicar. Então, infelizmente, não é todo mundo que sabe falar inglês, né? A gente tem esse buraco aqui de muita gente querendo falar inglês, mas que ainda não fala. Por isso aí tá o Cambly, tá o canal English Brasil para te ajudar, invista no seu conhecimento. Mas eu acho que o brasileiro ele não se aperta muito. A gente tem isso dentro da gente de querer se comunicar com gesto, com embromation. Às vezes a gente fala em português mais alto e devagar, achando que vai funcionar. Então eu acho que isso até pode ser legal. A gente não se trava, a gente vai lá e tenta, entendeu? Tipo, olha o nosso portunhol, olha quando a gente fala portunhol aí, tentando se comunicar. Então nem sempre vai funcionar, mas eu acho admirável a tentativa. Outro ponto importante diz respeito aos atrasos. Então, o brasileiro, ele não é um povo muito pontual. Ah, mas eu sou brasileiro e sou pontual. Gente, sim, eu não tô dizendo que todo mundo, né? Mas se a gente for comparar com países como, por exemplo, a Inglaterra, em que as pessoas são realmente muito pontuais, você vai ver que o brasileiro não é, por regra, por generalização, um povo muito pontual. Mas a gente normalmente é o último a chegar, mas também o último a sair. A gente também fica até o finalzinho das festas, a gente fica lá até o final, porque isso é uma característica nossa também, essa coisa dos horários. Um ponto que, procurando as minhas listas aqui, eu encontrei, o que eu achei engraçado, é que o brasileiro é um dos únicos povos, talvez o único povo, que tira foto de esquilo. Porque pra gente é muito fofinho, né, gente? Esquilo não tem aqui no Brasil, nos parques. Então a gente vê um esquilo no parque de Nova York, sei lá, a gente quer tirar foto. Então, tá tirando foto de esquilo,
só pode ser um brasileiro. Porque, na verdade, pra americana, por exemplo, o esquilo é que nem um pombo, entendeu? Tipo, é uma coisa normal que tá ali. Só que pra gente é um bichinho fofinho, de malia de Deus. E quanto ao sotaque, o que será que indica no nosso sotaque que a gente é brasileiro? Eu fiz essa pergunta pros professores, vamos ver o que eles disseram. No, I can't say. There's something. There's a Brazilianness, and I can't pinpoint it. Unfortunately, I really want to say it's that, but I can't. It's just probably the rhythm. Yes, Yeah. that is actually a very good point. I think it is the rhythm. Yes, it's very. I would say steady. Maybe that's it. But yeah, I'm sure you've thought a lot about this before, so you know more about it. When a Brazilian person has learned English for a long time, they usually have an American accent because you guys learn American English. You're on this side of the Atlantic, so you learn American English, and that's one thing that I notice when Brazilians have been formally trained in like within a company or at school, they'll learn with an American accent. But there's words in English that I'm sure that you're familiar with th, the th sound. That's something that I've not met many Brazilians who can do that like successfully. So like, And what do they thought, usually think, do? Tink, Think. taught. Yeah. They just pronounce the T or THR words. So like thread is very, very hard for Brazilian people to pronounce. I'm not sure it's specific to Brazilian people. I think that's just a very hard sound to make with your mouth, I think, for a lot of people. Pois é, nem sempre eles conseguem dizer o que, né? There is something, there is an aspect, but I cannot tell you what it is. Normalmente é o ritmo, né? Nosso ritmo de fala pode ser diferente. Inclusive o professor falou ali que pessoas que moram no Nordeste aqui, que são do Nordeste, acabam botando essa entonação no inglês, mas não é só do Nordeste, não. Eu tinha uma colega paulistana que, tipo, falava, não tô entendendo, e ela falava em inglês, for example. Em vez de for example, ela falava for example, transferindo totalmente uma nasalização que tem no sotaque paulistano para o inglês. Então isso é normal, eu como gaúcha devo fazer alguma coisa também, que agora eu não sei dizer, do sotaque gaúcho no inglês, talvez uma entonação. Mas um professor falou sobre o som do TH, né? The TH sound. E aí eu já falei pra ele, mas nem o irlandês faz isso aí, faz igual a gente faz o T, e vocês aí da Inglaterra também fazem F em vez de T, e até deu risada ali, mas é isso mesmo, gente. É um inclusive que pode desaparecer no futuro, viu? Há pesquisas aí que dizem que o som do TH pode desaparecer porque é um som que o pessoal tá deixando de usar, ainda mais estrangeiro, começa pelos estrangeiros, mas talvez as próximas gerações de falantes nativos também acabem não fazendo esse som, sabia? De tha e de dha. Mas eu acho, gente, que de fato o que mais caracteriza o sotaque brasileiro é a epêntese. O que é uma epêntese? É esse processo de colocar uma consoante para criar uma nova sílaba onde não existe, para deixar confortável pra gente. Então, por exemplo, a palavra spy, a gente acaba falando is spy. A palavra spider, spider. Dog, a gente fala doggy, porque não temos sílabas terminadas em g no português. Então, acho que isso realmente é algo que chama bastante atenção. Isso ocorre em outras línguas também, tá? Mas o i é de falante de português brasileiro. Porque no japonês, por exemplo, isso acontece, só que não é o i que se coloca um u. E não é no mesmo lugar que a gente coloca no português brasileiro. Então, por exemplo, a palavra spy, a gente fala spy e o japonês poderia falar supai. Ele coloca um U depois do S, tá? Leonardo, eles falam Leonarudo. Eles colocam um U, mas é em outro lugar que a gente não colocaria. No italiano isso acontece também, só que a vogal inserida é um A. Então, por exemplo, em vez de falar What is your name? Eles vão falar Wata. Esse é um exemplo, mas enfim, é um processo que no português eu acho que chama muita atenção esse i que a gente coloca no final. Eu tenho um vídeo sobre 7 hábitos brasileiros que os americanos não entendem e eu vou deixar aqui pra você assistir agora, e também um vídeo sobre o sotaque irlandês, pra você ver essa questão do som de tha, que no sotaque irlandês já se transformou em ta. Enfim, dá só uma olhada nesses 2 vídeos aqui, se inscreve no English Brazil, and I'll see you next video.